Combinações com peões 1. Os peões não são uma unidade agressiva por natureza, mas tem algumas situações típicas que o peão é muito forte. A primeira e mais clara característica do peão é que ele pode ser promovido. Nessa posição aí o branco promove de forma forçada. Se vocês quiserem, dá uma paradinha no vídeo e tenta descobrir como. O peão do meio que avança. Agora é claro que ele está ameaçando capturar em F7 ou H7. As pretas se tomam com de H. As brancas seguem em F6. Claro que está ameaçando tomar o de G7 agora. Então, se não ficar muito atento ao material, muito ligado ao material, sacrifique 2 peões e agora, obviamente, o peão está livre para ir para a promoção. Se toma com o peão de F, é a mesma situação invertida. Joga H6 agora, G toma H6 e o peão F avança e promove do outro lado. Ou seja, jogando as brancas aí é impossível das pretas impedir a promoção e claro que as brancas ganham. Situação que a gente vai ver muito também quando entrarmos na parte de finais. O peão avançado, ele cria muitas situações de promoção. Aí, por exemplo, é bem simples para a gente começar. As brancas jogam e ganham simplesmente jogando torre toma bispo, cavalo toma e o peão agora avança para a promoção. Nessa posição aí da partida Stauberg e Vera Menchik, as negras jogaram o bispo C7 e perderam porque as brancas exploraram os 2 peões passados ligados, foram avançando os 2 juntos até promover. Mas o interessante aí é que as pretas estão ganhas nesse momento. Elas devem jogar aqui dama captura B3, um lance incrível e impressionante. Troca a dama por uma torre. Claro que se as brancas não retomarem, perderam a torre. A toma B3, A2. O peão está promovendo nenhum lance. A única defesa é a dama voltar para a primeira fila. E agora bispo toma C3 e as negras vão ganhar uma peça. Além de acabar com os peões ligados, vão ganhar uma peça, porque não há como impedir de fazer a dama. Depois de dama toma dama, bispo toma dama, fica com a torre a mais. Fantástica recurso que tinha o Stauberg aqui. Desculpem, a Vera Menchik, com as pretas. Dama toma B3 e não viu. Aqui uma partida do Juan Antônio Jiménez Blanco com as brancas e o grande Capablanca com as pretas. O Capablanca está com uma qualidade a menos, mas tem um bloqueio dos peões E e F. Mesmo assim, ele está inferior. O branco jogou H4. Nessa situação, as brancas tinham que procurar abrir alguma coluna para ativar as torres. Mas mantendo a posição estável, elas não perderiam pelo menos. Mas assim, eles queriam que o Capablanca tomasse o cavalo, o branco queria tomasse o peão, para ele conseguir contra-jogo rápido e usar as colunas. Claro que o Capablanca não ia facilitar a vida dele tanto assim, né? O Capablanca jogou H5 e agora o cavalo ficou muito forte e o peão H ficou muito fraco. As brancas já têm sérios problemas na posição, porque a torre, jogou torre H3, a torre vai ficar vigiando o peão aqui. Uma peça vai ter que ficar vigiando esse peão para não perdê-lo. Cavalo G7, liberando a casa para o rei. Rei G2, rei F5, torre B3, B5. No famoso livro Meu Sistema, o Ninsrod fala que a mobilidade dos peões é uma vantagem estratégica. Aqui a gente vê isso claramente, as brancas não conseguem mover os peões
e as pretas vão ativando os peões da ala da dama. Torre C3, torre C8, rei G3, dependendo do peão de F4, cavalo E6, torre D1. O Capablanca, por vários momentos, poderia comer um peão aí, não quis. As vitórias do Capablanca são muito instrutivas, elas são muito claras, muito limpas, né? Você entendendo o processo, você vê que tem uma lógica muito grande, né? Ele está melhorando, ativou o rei, melhorou a posição do cavalo, mas claro que ele não vai comer esse peão direto. Cavalo toma F4, pode torre F3, crava aí, vai acabar perdendo esse cavalo. O Capablanca jogou simplesmente D4, mantendo a mobilidade dos peões, avançando eles. Torre F3, C5. Provavelmente as pretas já estão melhores nesse momento. C3, torre D8, e agora o branco apelou com B4. Já era difícil aconselhar alguma coisa, mas isso aí dá uma grande vantagem agora às pretas. C4, ameaçando D3, rei F2, D toma C3, criando um peão passado perigosíssimo em C3, torre toma D8, cavalo toma D8. Claro que se torre toma peão agora, rei toma F4, as pretas estão muito melhores, vai cair o peão de E5 daqui a pouco. Fora o peão de C passado, né? Jogou rei G3, rei E4, olha como é que o rei ativou, usando o bloqueio. Estratégia bem avançada que a gente vai ver mais à frente também. Torre C3, rei D4, agora é bem claro, né? O Capablanca quer promover esse peão, traz o rei para apoiar. Torre C1, o cavalo também, cavalo E6, rei F3, C3, torre D1, cheque, rei C4, rei E3, C2, torre C1, rei C3, torre F1, rei B2. Agora se o rei desce para rei D2, simplesmente cavalo D4, seguido de cavalo B3, cheque, é a promoção do peão. Ele jogou rei E4, o Capablanca promoveu, C toma D1, torre toma D1, rei toma C1, desculpa, torre toma C1, rei toma C1, e agora com a peça a mais o Capablanca ganhou com facilidade esse final. Muito instrutivo, repare no bloqueio que o Capablanca fez e como ele avançou no momento correto os peões da ala da dama. O grande adversário dele era o Alexandre Alekhine, que tinha um estilo bem diferente, era um jogador extremamente agressivo. Alekhine com brancas contra o Súpico com as pretas, em 1941, finalzinho da vida do Alekhine, morreu logo depois. E4, E5, D4, E toma D4, C3, D toma C3, cavalo toma C3, já começa com um gambito bem agressivo. Bispo B4, bispo C4, dama E7, cavalo de G2. Aqui talvez seja melhor as pretas aceitarem o presente aqui com dama toma E4, para ter dois peões e tentar segurar a posição. Mas elas jogaram cavalo F6, roque, bispo G5, dama E5 de novo, deve ser melhor bispo C3, porque depois de dama E5, bispo toma um dos cavalos, evitando cavalo D5 de imediato. Esse dama E5 aí, o Alekhine jogou bispo toma F6, dama toma F6, cavalo D5. Só realçar aqui, mais uma vez, a força do cavalo centralizado. A única forma de defender o bispo de B4 com a dama, né? A dama vai ter que sair do ataque do cavalo, é dama D6. Nós não consideramos o peão como uma unidade muito agressiva. Na próxima parte a gente vai ver isso bastante. Mas tem várias ciladas baseadas no ataque de peão. Aqui, por exemplo, o Alekhine vai ganhar uma peça usando a força dos peões. E5, claro que se dama toma E5, cai o bispo de B4. Dama C5. Torre C1 defendendo o bispo e ameaçando algum descoberto em cima da dama aqui em algum momento. Tirou a dama, dama A5. E uma coisa muito comum é a gente desconsiderar completamente o ataque do peão. O peão faz um ataque, ganha uma peça. Nesse caso aqui, por exemplo, é um bom exemplo. A3, se o bispo voltar para a única casa possível, né, em
em E7 o cavalo toma, em D6 o peão toma, e aí leva um garfo, B4. Então ele sacrificou, bispo toma 3, B toma 3, perdeu uma peça, e a partida acabou muito rapidamente assim. C6, cavalo E7, cheque, rei H8, dama D6, o bloqueio aí mais uma vez, dama D8, cavalo D4, B6, torre C3, as peças das pretas ridicularmente colocadas, C5, cavalo de DF5, bispo A6, e o lance do Alequim aqui é alguma coisa espetacular, né? Dama G6, ele abandonou. Claro que se tomar com o peão, se não tomar com nenhum peão, está levando um dama toma G7, ou dama toma H7, seguido de torre H3. Se tomar dama com de H, torre H3 mate. E se tomar a dama com peão de F, cavalo toma G6, cheque, o rei não pode sair para G8 por causa do bispo. H toma G6, torre H3, cheque, forçada a cobrir de dama, torre toma dama, cheque mate. Belíssima partida do Alequim, mas o ponto aí é que ele ganhou a peça, ele conseguiu ativar muito as suas forças usando simples ataques de peões, que nenhuma peça pode ser trocada por um peão. Então o ataque de peão, apesar de ser um ataque considerado fraco, muitas vezes é o inverso, ele obriga o adversário a fazer uma resposta forçada. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.